Peixes, seja bem-vindo ao canal de Estes Tarô. Venho trazendo uma leitura mensal para a energia de Peixes. É uma leitura geral no YouTube, é importante você filtrar o que eu digo. É uma leitura temporal, ou seja, ela te serve para os próximos 30 dias a partir da data que você chega no vídeo, certo? Vamos entender, Peixes. As perspectivas do tarô para você nos próximos 30 dias, você não chega aqui por acaso. Se você é uma pessoa nova, te peço esse voto de confiança. Né? Se você gostar do vídeo, se inscreva para acompanhar as leituras aqui. Vamos lá? João, do canal de Estes Tarô. Vamos lá, para o signo de Peixes. Qual a energia que vai reger os próximos 30 dias? Energia principal dessa leitura. Carta que rege a leitura para o signo de Peixes. Três de espadas. Nossa, me veio uma música na cabeça, que é aquela King of Sorrow. King of Sorrow. O rei da lamentação. O rei do sofrimento. Três de espadas. Essa carta fala de dor. Essa carta fala de alguma questão que trouxe disfunção, sabe? Que trouxe peso, que trouxe problema pra você. Essa carta também fala de traição de confiança, né? Alguém perdeu sua confiança, que você não confia mais em alguém, né? Vamos entender a energia da carta? Peixes. Três de espadas regendo a tua leitura. Quero só ver do que a gente vai falar. Vamos lá. Três de espadas. Dor no coração. Heartache. Verdadeiro crescimento. Sabedoria advinda do sofrimento. O sofrimento pode te levar a uma grande sabedoria. A dor no peito, da qual pode vir uma maturidade emocional e uma cura. Vou repetir. Uma dor no peito que fora dela vem uma cura ou uma maturidade emocional. O potencial para um crescimento verdadeiro e transformação. Nós podemos aprender e crescer de conflitos e dificuldades, ao invés de se sentir vitimizado por elas. Então, apesar de ser uma aluna que fala de dor, né, assim, de ter passado por alguma traição mesmo, tá? É muito importante não se tirar desse local de vítima, né? Acredito que é o que você esteja fazendo. Vamos ver a tua energia? Eu quero entender quem é o pisciano, quem é a pisciana que eu estou me conectando aqui, nessa leitura. Vamos entender a sua energia. Eu quero saber como é que você tá. Quem é essa pessoa, tarô? Peixes. Quem é essa pessoa que vai chegar no vídeo? Me mostra a energia dessa pessoa neste momento. Energia do presente. Como é que você tá hoje? Signo de Peixes. Dois de copas. Amistosidade. A inocência. Você não é mais inocente em relação a uma situação. Só que eu vejo você tranquilo. Você tá... Quero dizer. E a carta do sofrimento. A gente não tá falando de sofrimento aqui? Só que ela vem assim, de última. É uma coisa que não faz mais parte. É um sofrimento que não tá diferente aqui. Eu não sei se é uma situação que pode estar falando de muito tempo, Peixes. Um trauma que você tem já de 3 anos, 2 anos com relação a uma traição na vida afetiva. E traição não é só sobre você ficar com outra pessoa enquanto você tá num relacionamento, né? Traição, existem várias formas de você trair alguém, né? Então, tem piscianos que passaram por isso aqui. Aqui tem uma energia de triângulo, de terceiros, então é como se estivesse falando aqui sobre uma troca, se sentindo trocado, né? Só que a sua energia é a amistosidade, a inocência e o sofrimento. 2 de copas, o sol e o 9 de espadas. Esse 9 de espadas é a carta que fala do extremo da problemática, é justamente a carta que fala sobre se colocar numa posição de vítima psicologicamente, sabe? São pensamentos que fazem com que você se desmereça.
E o Sol, ele tá do lado dessa carta. Então, o que eu tô entendendo aqui? Você saiu, terminou. Nesse mês, você termina um sofrimento, você finaliza. E você percebe que parte desse sofrimento, não todo, né? Porque o Três de Espadas mostra que você realmente, o que aconteceu não foi brincadeira, não foi bonitinho. É algo que realmente mexeu com você e você tem motivos para estar em sofrimento. Não é uma coisa da sua cabeça, não é uma coisa que você exagerou, né? Só que o Nove de Espadas fala sobre fazer uma tempestade no copo d'água. Então, o que eu tô percebendo? Esse sol, ele ilumina. Você está trazendo clareza, consciência de que parte desse sofrimento foi muito psicológico, que não houve uma coisa muito assim de abalo emocional. Foi principalmente psicológico, né? E isso sendo resolvido, sendo curado com esse sol, né? E o sol no tarot de Osho fala da inocência, então é como se aquilo que eu falei no início, você não tá sendo mais enganada, tipo, você não tá mais inocente em relação a uma situação. E o Dois de Copas, a amistosidade, mostra você tranquilo, mostra você tentando equilibrar. Até mesmo eu vejo assim, tem piscianos que estão tentando até, sabe, até nem culpar essa pessoa. Tipo assim, você tá fugindo de problema, você não quer problematizar, você não quer, porque apontar o dedo, culpar essa pessoa, só faz com que a situação, só faz piorar a situação, porque você, de certa forma, você se mantém ainda ligado à pessoa, à situação, por um fio de culpa, de mágoa, de ego, de sofrimento. Então, é como se nesse mês você fosse encerrar isso aqui, fosse fechar. Eu vejo que nesse momento já tem questões na sua vida que estão fazendo você se sentir melhor, bem, feliz. Então, isso daqui já é uma coisa de passado, assim. Mesmo que isso aconteceu há 3, 9 dias, há 3 semanas, há 9 semanas, para algumas pessoas, hoje você se encontra mais leve, né? Mais contente, tipo assim, essa carta tá me trazendo assim consciência limpa, né? O sol com o 9 de espadas, você limpando aquela chuva, aquela tempestade de pensamentos, onde você piora a situação, onde você se vê abaixo, onde você se desmerece, onde você, né, fica ali vibrando, cultivando esses pensamentos negativos. Então é uma varredura, uma limpeza que você está fazendo nesse momento. Até, de certa forma, de olhar para os momentos bons. Porque se foi uma pessoa importante na sua vida, seja lá o que ela fez, é sim inteligente da sua parte olhar para o que houve de bom da situação. E não é sobre romantizar uma situação negativa. É sobre você adaptar, se adaptar. É sobre você melhorar a tua faixa vibratória mental. É sobre você não ficar presa no erro de alguém. A gente se responsabiliza pelos nossos erros. O que a pessoa fez, você não tem controle, né? Então você está com a consciência limpa aqui. Você está tranquilo porque é aquela coisa, você sabe que, querendo ou não, gente, uma hora ou outra, se a pessoa está ferrando os outros, ela vai se ferrar. Eu tô falando isso porque eu tô vendo as cartas? Não, é porque é óbvio. A pessoa tá ferrando os outros, a pessoa tá enganando os outros, a pessoa tá traindo as pessoas. É o que vai acontecer com ela. É o que vai acontecer com ela. Vamos ver aqui agora a sua vida, seus caminhos. O que o tarot vai vir falar? Trabalho, amor, dinheiro, vida financeira, família, saúde, enfim. O que vai vir falando? Vamos ver. Seus caminhos. Como é que tá a sua vida nesse momento, de uma forma geral? Seus caminhos. Hoje. Então você tá numa energia assim, até cultivando. É porque, de certa forma, é uma situação que te tirou a sua leveza, te tirou do seu eixo, né? Tirou essa tua essência inocente, tirou um pouco da tua inocência. É uma situação que trouxe malícia pra tua mente pesada, do tipo até mesmo de perder confiança nas pessoas. Então, o Dois de Copas com o Sol mostra que está sendo renovado em você a fé pela vida, a fé no amor, a fé nas pessoas, né? Essa situação não define você, não define sua vida. É uma situação que aconteceu, né? E parece que eu tô tentando romantizar uma coisa que não é legal, mas não é sobre isso, porque eu não concordo com isso. É sobre você realmente trabalhar a mente aqui para tentar atrair coisas melhores para você. Então você está renovando o teu olhar hoje já, em relação até mesmo a essa pessoa que fez o que fez, tá?
Como é que tá a vida dessa pessoa nesse momento? Ó, o 2 de copas de novo. É um sofrimento que remete a um romance, né? E aí, de novo, o 2 de copas embaixo do 2 de copas, né? 2 vezes aqui. O que mais? 9 de paus. Você tá se segurando, né? Pra não falar umas verdades pra alguém. Você segurou bastante aqui uma certa revolta que você teve ou que você talvez ainda tenha. Porque o sofrimento ainda é a carta, ela vem na sua energia, sabe? Você não superou uma situação por completo, tem uma situação ainda sendo resolvida. E às vezes não é que você está sofrendo pela pessoa do seu passado ainda, mas ainda tem uma questão no subconsciente traumática em relação a essa situação, que tirou a tua inocência, que tirou a tua fé no amor, fez com que você fechasse o muro, né? Erguesse esse muro, fechasse as portas, se isolasse, ficasse rígida, apontar o dedo para si mesmo, com medo de agir ou de ser autêntica, sabe? Tipo, de agir como você. É uma situação que, além de ter te traído, parece que ainda te projetou muita coisa em você, tipo, de certa forma tentou te moldar, tentou te manipular, para te moldar, para que você fosse da maneira como essa pessoa queria. E aí o sol representa a sua essência, na sua energia, tipo, tá vendo? É uma situação que não sei o que é exatamente. Eu vejo muito forte a palavra traição, então, enfim, existem vários tipos de traição, então não sei exatamente o que é, o que foi, mas é uma situação que fez com que você retornasse pro teu eixo, ó, a justiça. O que eu falei aqui, né? O karma não esquece o endereço, gente. A gente tem que olhar para as nossas próprias ações, né? Tem gente que a vida tá travada e não entende o porquê, mas é a pessoa que tá ali o tempo todo sabotando, mentindo, desejando o mal ali, até talvez de forma inconsciente, né? Sabe? Projetando o seu pior lado, trazendo densidade, negatividade, toxicidade para a vida dos outros, para si mesmo. Então a carta da justiça aqui, ela ela vem representar no seu caminho que assim, a justiça não vai ser feita, ela já está sendo feita, amor, tá? Ela já está sendo feita. E é uma situação que, para a grande maioria, não tem nem a possibilidade de reconciliação aqui, sabe? Eu mesmo, eu sou o tipo de pessoa que eu acho que a traição, ela não tem perdão. Quem trai uma vez, traz duas, trai três, tá? Não tem. Claro que existem casos de arrependimento reais, sim, mas a gente vive uma realidade bem diferente. Então, são casos especiais. A gente não pode generalizar. Onde, na verdade, a maioria são casos em que há reconciliação, há perdão, e a pessoa faz de novo. Aí a pessoa te desmonta de novo. A pessoa monta em cima de você de novo. A pessoa, de novo, faz com que você se feche e perca a sua essência. Então, 2 de copas, 9 de paus, justiça nos seus caminhos, vai ser feita uma justiça na tua vida amorosa. Vai ser feita uma justiça num contrato que você perdeu. Vai ser feita justiça numa situação que foi prejudicial para você. E não é pela vontade da vingança. É uma justiça de lei kármica, lei de aprendizados. Essa pessoa, ela vai ter que aprender que não é assim que a banda toca. Essa pessoa vai ter que aprender que o que ela fez não foi legal. E muitas vezes a gente só aprende vivendo isso na própria pele, né? Então, não perca a fé no amor. Eu não, assim, eu não vejo que você faz isso, né? Assim, não hoje. Você tá vibrando a tua essência hoje. Você restaurou uma inocência aqui que é da tua criança interior, que é da essência do teu espírito. Você sabe que você é uma pessoa amável, você sabe que é uma pessoa que é valiosa, você sabe que é uma pessoa que merece o amor, que merece viver uma coisa que seja leal, que há lealdade. Você sonha num relacionamento onde você não tenha que morrer de medo da pessoa te perder, de você perder a pessoa, da pessoa, se a pessoa te trai, se a pessoa, por exemplo, se há distância, principalmente, se a pessoa vai arrumar outra, né? Sabe essas paranoias? E aí faz com que você entre numa linha de ciúme, né? Essa carta ela é da justiça, mas ela me traz a energia do diabo. Tipo, e aí você entra naquele teu pior lado, né? Cultivando essa, essas problemáticas negativas das relações, né? Que o ego cria, desenvolve.
ciúme, medo, insegurança, vaidade, orgulho, inveja. Você é uma pessoa que seu relacionamento foi muito invejado, tá? Você é uma pessoa que você é invejada. Seu relacionamento foi muito invejado. Muitas problemáticas. Tem gente que tá num relacionamento, tá vivendo uma situação aqui difícil. Mas assim, eu não vou encantar aqui uma questão que não tá encantada. Se não tá trazendo flores, eu não vou florir. Sabe? Aqui, se você tá num relacionamento, tá falando que seu parceiro, sua parceira não tem intenções aí, boas, tá? Não é que não tem intenção boas. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que te respeita, que tem carinho, quer dizer, respeita. Pode ser uma pessoa que gosta de você, que tem carinho, porque veio o 2 de copas 2 vezes, fala de sentimento, fala de amor e tudo. Mas também fala de egoísmo. Também fala de mentira, de ilusão, de manipulação. E o que rege é o 3 de espadas. Você pode vir a descobrir alguma coisa. Vamos ver o futuro. Seus caminhos nesse momento, você não precisa nem se preocupar com relação ao retorno na vida de alguém. Nem é legal você ficar pensando e vibrando isso. Amor, só deixa a vida, só deixa o planeta girar. Só deixa o mundo dar volta. Só deixa o tempo passar. E continue nessa vibração que você tá. 2 de copas, amistosidade com a inocência, arcano do sol. Limpa a tua mente, resolve os teus BOs, presta atenção no teu pensamento, no que você vibra. Não é tão tudo isso, tão pior como você já imaginou, né? Mas é porque é alguém que é importante, que foi importante, alguém que você ainda tem carinho até o dia de hoje. Você ainda olha pra essa pessoa, pra essa situação com amistosidade. Você até, às vezes, tenta entender o lado dessa pessoa, por isso a justiça, né? Você fica, pô, mas eu também não fui legal nisso, pô, mas eu devia ter feito tal jeito, mas eu não fiz aquilo. Você fica, é como se você estivesse buscando motivo pra cagada que a pessoa fez, sabe? Algumas pessoas. Esse arco-íris, né? Romantizando. Por isso que eu falo, eu não vou florir se não tá florido. A única coisa que tá florida aqui, meu amor, é a sua energia. Então quem é que tá perdendo aqui? Será que é o Jurandir que tá perdendo? Você floresce. Você se revigora. A sua energia hoje é essa. Você sabe do que eu tô falando. Você que chega nesse vídeo, essa é a tua energia. Você vai saber se eu tô falando com você. A energia dos seus caminhos, a vida, o universo, a espiritualidade vai fazer uma justiça com relação a uma situação que não foi bacana, não foi justa para você. Dentro de uma relação, não sei se, por exemplo, às vezes, são pequenos aqui, mas pode ter 2 casos, 2 pessoas aqui, que você perdeu um relacionamento por causa de inveja, por pessoas que atrapalharam. Se você tá com alguém, você tem que confiar na pessoa. Você tem que ouvir o que a pessoa tem a dizer, não os outros. E se você tem mais do que provas de que a pessoa não é leal, minha amiga, então você tá se enganando. Não é a pessoa que tá te enganando, é você que tá se enganando. Sabe? Então a sua vida nesse momento tá mais equilibrada. Depois desse auê aí que aconteceu. Depois desse atrevimento de fofoca em pessoas, né, envolvidas num contrato, numa situação, olhando demais para a situação. Pode ter acontecido uma situação na sua vida que as pessoas falaram sobre, ficaram observando, falando de você, falando da pessoa lá do seu ex, falando lá do trabalho que você foi mandado embora, falando lá do contrato, da oportunidade que você perdeu. Você perdeu uma situação, perdeu entre aspas, não foi justo para você a maneira como aconteceu, mas você tem livre-arbítrio. E é aquilo que a gente viu na mensagem do 3 de espadas. Não adianta se vitimizar. No final das contas, é uma oportunidade de amadurecimento, de ganhar sabedoria para as questões do coração, para as questões das emoções. Né? É uma lição para te deixar não mais rígida, mas mais firme. Pode ser que há 2, 3 anos atrás você era uma pessoa extremamente, né, a carta da inocência, pô, era uma pessoa extremamente, talvez, influenciável. Uma pessoa que às vezes, meia hora ali de lábia, a pessoa te ganhava. A pessoa não precisava fazer muito para te surpreender. Você derretia, né, peixes? Derretia fácil. Hoje você tá muito mais assim, peraí, né? Você tá sabendo colocar mais limite. Então é uma situação que às vezes, por exemplo, na vida afetiva, te ensinou até mesmo você lidar com outras pessoas na tua vida. Amigos, colegas de trabalho, família.
E nos seus caminhos, esse arcano maior, ele vem dizer que a espiritualidade vai fazer justiça por você. Continue focado em você e no teu, que você vai ver o reviravolta que vai acontecer na tua vida. Porque a gente não perde aquilo que é nosso. O que é para ser seu vai voltar, vai permanecer. Por isso que o medo é uma sabotagem. Não precisa ter medo. Não precisa estar inseguro. O que é para ser seu, fica. Ah, mas claro, o ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano erra. Mas se é seu, retorna. E retorna melhor. A dor e o sofrimento são ferramentas para o aprendizado. E o que vai acontecer aqui, futuro? Tem piscianos aqui dessa leitura, piscianos, que têm um grande coração, são pessoas extremamente assim, lindas, são pessoas por dentro e por fora. Eu não tô querendo te endeusar. Eu tô dizendo que o que você entregou foi até demais. Você entregou ouro aqui. É o famoso termo dar pérolas aos porcos. Né? E tá tudo bem, porque a gente só dá o que tem. Não se ache trouxa por ter entregado o teu melhor. Trouxa é quem não percebeu. Talvez lá na frente essa pessoa perceba. E que se dane se vai perceber ou não. A justiça feita na tua vida afetiva, por exemplo, se é um caso afetivo seu especificamente, porque para algumas pessoas é uma questão de um, por exemplo, pô, é uma situação que envolve terceiros que atrapalhou um projeto teu com alguém, né? Infernizou aí uma amizade que é uma pessoa importante na sua vida. Fez um auê aí que atrapalhou questões do teu trabalho, da tua família, sabe? Isso vai ser restituído. E aí, por exemplo, eu vejo que em muitos casos, isso aqui é uma questão da vida afetiva, que é a própria pessoa. É o próprio parceiro que você tinha do lado. Que é a pessoa que vai sentir o peso da balança, sabe? Que vai ter um aprendizado em relação ao que se faz. Porque a gente é responsável pelo aquilo que a gente faz. Até quando a gente não tem noção. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. E tem gente que não tem nem noção de karma, disso, daquilo. E só vai fazendo, e vai seguindo os próprios desejos, e os instintos, e o que manda nela é o corpo, não é o cérebro e a consciência. É o desejo, é o vício. O que essa pessoa pode esperar nos próximos 30 dias? Linha de futuro aqui, tendência de acontecimentos, peixes. É aquele meme, né? Vai dar chance pra feio? Você é linda, mas você vai dar chance pra feio? Brincadeira. 4 de copas. Rainha de paus. Cavaleiro de espadas. Nas duas cartas eu vejo a pessoa, tipo, reflexiva. Eu vejo a pessoa, tipo, um tanto quanto satisfeita, insatisfeita. Período de tempestade. Momentos difíceis. E isso aqui vem numa linha de futuro, né? Sabe o que eu tô pegando aqui? É aquela questão assim, cara, essa pessoa, essa situação que não foi legal com você, que manipulou, que mentiu, que sabotou, sabe? E eu não tô dizendo que é uma pessoa ruim, não, aqui, pra muitos casos. É só imaturidade, inocência, imperícia no amor, né? Tipo, a pessoa só não sabe o que é o amor ainda. E sai aí machucando os outros, sabe? Então, o 4 de copas, a rainha de paus e o cavaleiro de espadas na linha de futuro fala de algum desafio ainda a ser superado, tá? E o maior desafio, porque você tá numa boa vibração, você tá numa boa energia, você tá bem. Esse sofrimento, ele vem aqui de anexo. E o 9 de espadas, ele fala de pensamentos que não são reais, sabe? Então, assim, aquilo que eu falei, esse sofrimento, ele é uma questão que foi muito mais criada no psicológico do que de fato, por exemplo, a experiência ou a questão emocional, ou o que foi feito, o que foi vivido. Eu não tô querendo diminuir o que foi feito, tem gente que passou por situações e situações aqui, tá? O que eu tô querendo dizer é que você percebe hoje que talvez você tenha sabe quando a gente já tá numa pior, a gente vai lá e termina de se entregar, termina de se melar na merda. Do sofrimento, da depressão, da angústia, da sensação de perda, da sensação de insuficiência, né? Aí você vai e se entrega, e já tô aqui mesmo, né? Sabe?
E você superou tudo isso, você reviveu muitos ciclos disso, né? Por isso que eu falei que tem pessoas aqui que é uma situação, inclusive, que é de 3 anos. Você nem tem mais contato com a pessoa, isso aqui, né? Mas o jogo tá falando que ainda tem uma questão traumática a ser superada. E assim, e aí inconscientemente você não percebe o quanto que muitas vezes você se isola, você acaba jogando isso pra tua vida amorosa, pra tua vida de trabalho, por exemplo, se é uma situação no trabalho. Porque você jorra essa insatisfação que é inconsciente. Talvez até mesmo a insatisfação consigo mesmo. Por achar muitas vezes no passado que o que aconteceu foi culpa sua. Ah, porque eu traí. Ah, a pessoa me traiu porque eu deixei de fazer isso e aquilo. Ah, mas a pessoa agiu assim porque não estava me cuidando tanto. Então, tipo, a pessoa, enfim, acabou perdendo o interesse. Aí ela se atraiu por outra. Sabe? Arrumando motivos para se diminuir. Arrumando motivos para continuar endeusando uma pessoa que, né, não é uma pessoa ruim. Aqui. Eu não vejo isso. Não vejo maldade nessa leitura. O que eu tô vendo é imperícia, inocência, infantilidade, imaturidade, né? E você faz a sua parte de amadurecer o teu lado. Para quem tá lidando numa dinâmica dentro de uma relação, por isso que vem essas cartas meio negativas na linha de futuro. Aqui a tendência é um afastamento, tá? Uma continuidade nesse afastamento, nesse término, nessa situação. E assim, é o que você precisa afirmar, estabelecer, continuar, acreditando e seguindo, manifestando, dizendo, verbalizando, né? O problema do cara do som alto é que ele não quer escutar a música sozinho, né? Ele quer que os outros escutem também. Então, o cara passa a 2 por hora na rua pra todo mundo ouvir o som dele. Primeira pergunta. Em mais uma lâmina, em uma carta, o que está por vir? O que o pisciano, a pisciana pode esperar para acontecer nos próximos 30 dias na vida dessa pessoa? Ó, 5 de espadas, sabe? É como se fosse assim, não dá mais para acreditar nessa situação. Não tem mais o que trocar, agregar nessa situação com essa pessoa. Aqui você só vai arrumar mais dor de cabeça se você insistir. Aqui a briga, a discussão também vai piorar a situação. Cuidado. Tá vendo? Ó? Eu tô tentando falar e não consigo. Você pode estar tentando falar, a pessoa não deixa, você quer falar, você quer verbalizar, mas a pessoa não dá essa oportunidade. Cara, respira, vai no flow. As coisas não acontecem por acaso, vai no flow da vida. Dá espaço para ele, dá tempo, dá espaço. Não adianta querer bater de frente, não adianta querer conversar com essa pessoa. Não adianta querer provar teu ponto, não adianta você querer sair como certa. Você tem que estar focado em você, minha amiga. O 5 de espadas no futuro é uma ladainha. Ó, mais gente envolvida, mais gente interessada, né? Encerra essa história. Já espalhou demais até o que devia ter espalhado. A conversinha, né? Não sei se você é uma pessoa que as pessoas ficam muito interessadas em saber da sua vida. Você é uma pessoa muito observada. Mas é claro, você tem na sua energia o sol. Você está sendo extremamente observada. E as pessoas estão vendo que você está feliz. Você tem noção disso? Às vezes você está sofrendo, mas assim, as pessoas de fora estão entendendo que você está melhor sem a bênção do ser de luz aí. A bênção do contrato lá. Do acordo. Então, eu não vejo você sofrendo, por mais que veio o sofrimento na tua energia. Porque o que vem na frente é a amistosidade e a inocência. Você tá dando as costas aqui pra esse sofrimento. Você já tá vindo até com uma certa ira aqui. Eu não vou aceitar mais sofrer. Eu vou me lapidar. Eu vou me adaptar. Eu vou adaptar meu próprio cérebro, meu próprio pensamento. Se eu pensar nisso, eu vou bloquear na hora. Eu vou fazer o Ho'oponopono. Agora, eu vou fazer alguma coisa. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais me desestabilizar, né? Por causa dessa situação. E eu nem tenho culpa nisso. Foi a pessoa que fez, foi a pessoa que agiu, que fez o que fez aí com esse 3 de espadas aqui. Essa pessoa fez alguma coisa, né? Então, chega, para que carregar, continuar carregando uma insatisfação que é inconsciente para muita gente, mas você ainda tá insatisfeito com sua vida afetiva. Você entende que sua vida afetiva não tá dando certo e não vai dar certo, né?
Se você é uma pessoa que chegou uma pessoa nova no teu caminho, ótimo. Porque aqui ele tá falando, na tua energia do presente, é, que e veio o dois de copas nos seus caminhos, né? Tipo, é uma nova relação que vem para te ajudar a mudar certas perspectivas aí, em relação à vida afetiva, em relação a todas as tuas relações como um todo, né? Todas as suas relações, os tipos de relações. Então, uma pessoa que tá no teu caminho para esclarecer, sabe? Essa pessoa provavelmente ela é mais comunicativa, então a conversa flui, tipo, podem conversar bastante. E aqui não necessariamente é uma nova paquera e tal, pode ser uma nova amizade, uma pessoa aí que tá no teu caminho aí, né? Então eu perguntei o que está por vir. Ixi, eu guardei a carta de volta aqui. Não sei por que eu fiz isso, mas vamos pra próxima então. O que é prioridade para você? O que é prioridade? Ao que você deve se propor? Ao o louco, o novo. Ouvir a tua criança interior. Seguir o teu desejo. Sabe? Seguir o seu coração. Aqui vem a criança e você tá na energia da inocência, né? Então, algo de muito bonito. Você recuperou, você solidificou novamente alguma coisa que você tinha despedaçado ou se meio que se perdido de si mesmo, sabe? Quando você lidou com essa traição. Quando você lidou com essa daga nas costas que você recebeu. E se você é um pisciano, uma pisciana que tá aqui, e você traiu alguém, minha amiga, é aquilo que eu falei, eu não vou florear. A justiça, ela vem aqui nos seus caminhos, o que representa, o que eu falei? A gente é responsável pelos nossos atos. E o que a espiritualidade espera de você? Por exemplo, se você é uma pessoa que fez o que fez aqui, você sabe que você fez alguém sofrer. Você sabe que você fez alguma coisa aqui que não foi legal. É a consciência disso. É o querer mudar a partir de então. É o querer fazer diferente. É o não aceitar esse teu lado infantil, assombrado, medroso, inseguro, que desperta em você esse ego inflado, que faz com que você se perca da sua essência, porque não é você. Você não é assim. Essa pessoa que é mentirosa, que é manipuladora, que engana. O símbolo do signo de peixes, geralmente, são dois peixes, né? Então, peixes é um signo, inclusive é a casa 12, é a última casa. É o fim do ciclo dos aprendizados dos signos, sabe? É um signo extremamente ligado à espiritualidade. É uma casa na astrologia que fala de espiritualidade, de lição de vida, de maturidade, de sensibilidade, de mediunidade. Então, essa é a tua essência. A sua prioridade, o louco, é dar prioridade para essa nova situação que chegou na sua vida, tá? Que tá te ajudando a fazer uma varredura, uma limpeza, que ela é mais interna. Às vezes, por exemplo, você nem conversa com essa pessoa sobre esse trauma, sobre essa questão do seu passado, sobre essa situação que você viveu. Você nem conversa com esse amigo, com essa nova paquera, com essa nova pessoa, mas a troca de vocês, o fato de vocês estarem presentes, só o fato de vocês estarem juntos, conversando e vivendo momentos, você já tá limpando, você já tá renovando, e essa pessoa ela nem é consciente disso, do que ela tá, do quanto ela tá te ajudando, sabe? Última pergunta, conselho. Conselho aqui espiritual para peixes. Rei de espadas. Aqui pede originalidade. Você não precisa se perder da sua essência para demonstrar ser algo que você não é. Então tem gente que tende a querer demonstrar uma frieza e uma coisa além do que ela é, sabe? E lá no fundo é uma pessoa extremamente dócil, sensível. E tem um outro polo, né? As pessoas que se colocam essa máscara de é o piscianozinho, a piscianazinha que se faz de ui, o donzelo, o príncipe da Disney, o cavaleiro que vai buscar a lua para você, sabe? E na verdade é uma pessoa que é extremamente, assim, que é vivida, né, entre aspas, que tem muitas experiências de dor na vida. É uma pessoa também que se tornou extremamente racional, que amadureceu com os monstros que teve que lutar, sabe?
as sombras que teve que lidar próprias. Então o Rei de Espadas é olhar para a tua essência. Não é que, o conselho é que você seja racional. O conselho é que você seja original. Que você seja você. Que você demonstre também teu lado sombrio. Olha como essa carta ela vem falando um aspecto do Rei de Espadas mais sombrio. Né? Uma energia mais fria. Uma energia mais cortante. Tipo, sem piedade, né? E assim, pra gente fechar, o que está por vir, a gente viu que era o 5 de espadas, sabe? A energia que rege é um 3 de espadas. A energia do futuro, a pergunta objetiva, né? Em uma carta, o que está por vir, 5 de espadas. 3 e 5 de espadas. Essa leitura está dando um alerta com relação à mudança que você tem que fazer, interna, principalmente, porque externa pode já ter acontecido. Você já finalizou, já aconteceu, enfim, a poeira já até abaixou. Mas e dentro? Já resolveu? Esse Rei de Espadas pode falar sobre um profissional que a espiritualidade está falando para você procurar, um terapeuta. E aqui traz uma energia muito forte masculina, pode ser um homem, tá? Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um coach, um professor. Uma pessoa que te traz conhecimento aqui também. Tanto sobre si, tipo, por exemplo, você é um psicólogo, né? Que te ajuda a entender mais sobre si, mas é o conhecimento externo, por exemplo. Às vezes você está começando uma coisa nova na tua vida, e aí é uma pessoa também que está no teu caminho, é importante aqui para te levar nessa nova jornada, para te fazer embarcar nesse barco que vai te levar para um lugar que você deseja muito, que você merece, sabe? Certo, Peixes? É o que eu consigo extrair e perceber dessa leitura. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, que tenha sido uma leitura aí esclarecedora e auxiliadora. Deixe como retribuição aqui é o gasto de energia, aquele like bem maroto para ajudar o crescimento do trabalho. Se você é uma pessoa nova ou se você já é inscrito, me deixe saber aqui nos comentários. Dê aí seu feedback para eu entender como é que foi o jogo para você, é muito importante para eu entender aqui, né, o retorno aqui dos meus consulentes, dos meus seguidores aqui, esse canal é nosso. E se inscreva se você não é inscrito para acompanhar as leituras aqui sempre. A gente vai se vendo por aqui. Boa sorte, até a próxima.